A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o presbítero Marcos Vinícius. Nesse momento, Deus tem uma palavra de cura para a sua alma. Deus tem uma palavra de libertação para a sua alma. Deus tem uma palavra que vai mudar a sua vida, vai mudar seu pensamento, vai mudar a sua forma de viver, se você acreditar nessa palavra e praticar o que Deus falará contigo a partir de hoje, no nome de Jesus. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 9 ao 13. 5 pequenos versículos da parte do Senhor, com ensinamentos divinos e poderosos do céu para a minha e para a sua vida, nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite. Vai nos falar sobre o batismo de Jesus. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito como pomba que descia sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Em seguida, o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava entre as feras e os anjos o serviam. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esse texto aqui, pequeno texto, tem muitos ensinamentos de Deus que nós vamos estar aprendendo através de cada versículo, que eu creio que vai edificar na sua caminhada cristã, para você que já está na caminhada, ou para você que está começando o Evangelho de Jesus agora. Meus irmãos, Jesus, sendo o próprio Deus, nesse texto aqui nos fala sobre o batismo de Jesus. E se os irmãos for ver os versículos do 2 ao 6, que é a continuação desse texto que nós acabamos de ler, só que em duas partes diferentes. Primeiro, aqui fala de João e aqui fala de Jesus, porque João, ele veio a esta terra para preparar tudo e esperar o tempo de Jesus vir para Jesus dar continuidade ao que está escrito na palavra de Deus. Então, João batizava, João pregava e ensinava que era necessário o batismo de arrependimento e de confissão dos pecados. E ele sempre quis mostrar que ele não era nada, de que depois dele viria um que era mais forte e maior do que ele. Então assim foi. João batizava com água, mas João disse: olha, o que vai vir após mim, quem vai vir após mim é maior e mais forte do que eu, a qual eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. E logo após, a Bíblia fala, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia. Ou seja, Jesus não apareceu do nada. Jesus não aparece do nada. O que Jesus faz, aonde ele aparece, é para um motivo, é para um objetivo. Talvez você não saiba, mas Jesus está falando com você. Ele não está falando contigo sem propósito. Ele não está te direcionando sem propósito. Jesus está no céu, Jesus está na terra, Jesus é Deus. Ele está em todos os lugares, inclusive ele está falando contigo. Porque ele não está falando contigo à toa.
Então a Bíblia fala que naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e ele foi batizado por João no Rio Jordão. Mas Jesus, ele não tinha necessidade de ser batizado, porque, como eu falei para os irmãos, o batismo é para a remissão de pecado e para confessar os pecados. E Jesus não tem pecado, Jesus não tem erro, Jesus não tem imperfeições. Ele é perfeito, ele é santo, ele não erra, ele não peca, ele não falha. Mas, irmão, por que Jesus teve que ser batizado então, se ele não tem pecado, se ele não tem imperfeições, se ele é perfeito? É porque Jesus sempre quis mostrar que para ensinar algo, para falar algo, tem que ser exemplo. Você pode ver na Bíblia Jesus cobrar algo, ensinar algo a pessoas, mas antes dele ensinar, antes dele cobrar, ele era exemplo em tudo. Jesus não pregava sobre o pecado estando ele em pecado. Jesus não pregava e não ensinava não sendo ele o exemplo de tudo, porque tudo que ele falava, ele era exemplo. Porque Jesus é Deus, Deus é o exemplo de tudo, Ele é a esperança de tudo. Então eu aprendo, meus irmãos, que diante desse mundo que nós estamos vivendo, há muitas pessoas, inclusive você que me ouve, você pode estar baseando a sua vida em exemplos de pessoa. Você pode estar vivendo a sua vida baseada em pensamentos de pessoas, tendo pessoas como referência para a sua vida. E isso não é ruim, porque nós temos que sempre ter alguma coisa para nos espelhar. Nós sempre temos que ter alguma coisa para tomar como referência de coisa boa para a nossa vida. Só que o ser humano, mesmo que o ser humano chegue em um certo nível de bondade, de mudança, o ser humano continua sendo falho e pecador. E o mesmo ser humano que você apoia a sua confiança, a sua esperança, a sua fé, ele pode um dia te decepcionar. Ele pode um dia te fazer chorar. Ele pode um dia falhar com você. Ele pode um dia pecar contra você, mesmo sendo ele a sua referência de vida. Mas, irmão, o que você quer dizer com isso tudo? Eu quero te falar que a maior referência de vida que você deve ter é Jesus. Porque era além de ele ser exemplo em tudo, além dele ser o exemplo e ter deixado a vida dele como o maior exemplo de santificação, de libertação, de mudança de vida, ele nunca vai falhar com você. Ele nunca vai te fazer chorar. Ele nunca vai te desamparar. Meus irmãos, eu falo para a sua vida no nome de Jesus. Quem confia em Deus, quem confia em Jesus, não fica para trás. Quem confia em Jesus não fica desamparado. Por isso que Jesus, ele quis ser batizado, para mostrar que ele é exemplo em tudo e que ele deve ser o maior exemplo de todo ser humano seguir. Porque ele é perfeito, nele não havia pecado, mas ele se fez de exemplo. Louvado seja o nome do Senhor, para mim e para você seguir. Então ele foi até o Jordão, o Rio Jordão, por João para ser batizado, para ser exemplo, mesmo não precisando, porque ele não tinha pecado. E quando ele foi batizado, quando João emergiu Jesus e Jesus se levantou daquelas águas, a Bíblia fala que quando ele saiu da água, Jesus viu os céus abertos e o Espírito como pomba que descia sobre ele. Louvado seja Deus.
Sabe o que eu acho lindo? É que o que Jesus fazia pela vontade de Deus. Jesus não tinha vontade própria. Jesus não falava o que ele queria. Jesus não pensava o que ele queria. Jesus não ia para onde ele queria. Porque uma certa feita ele falou: eu e o Pai somos um. Em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não há contradição, não há variedade de pensamento. Os três pensam da mesma forma. Os três fazem as mesmas coisas, em forma de santidade. Porque Deus Pai, Filho e Espírito Santo são três em um. E cada um com um propósito, com um objetivo. Louvado seja Deus. Então, Jesus não saiu da água porque ele queria. Jesus saiu daquela água quando ele foi batizado, porque era a vontade de Deus. E a vontade de Deus era a vontade de Jesus. Louvado seja Deus. E eu quero falar para a sua vida, no nome de Jesus, que se a sua vontade, que se a sua forma de viver, que se a sua forma de pensar for igual a de Deus, você vai sair desse problema. Eu quero falar para a sua vida no nome de Jesus, que se você tiver o caráter de Deus, viver como Deus, pensar como Deus, falar como Deus e agir como Deus, você vai sair dessa situação que você está vivendo. Você vai sair dessa escuridão. Você vai sair dessa dificuldade que você está passando. Jesus só saiu daquela água porque a vontade de Jesus era a vontade de Deus. A vontade de Deus era a vontade de Jesus. Então Jesus sai da água porque era a vontade de Deus. Então você vai sair desse problema que você está passando se você fizer a vontade de Deus. Você vai sair dessa tristeza se você fizer a vontade de Deus. Até porque Deus não quer que você viva na tristeza. Então, se você primeiramente não querer, Deus também não vai querer que você viva. Se você não permitir viver e continuar nesse problema, Deus também não vai permitir você continuar. Louvado seja Deus. Então, logo que Jesus sai da água por permissão de Deus e por vontade de Deus, Jesus viu os céus abertos e o Espírito como pomba descia sobre ele. Olha que visão tremenda. Olha que visão poderosa e gloriosa que Jesus teve. Se Jesus não faz a vontade de Deus, Jesus não sai da água. Se Jesus não pensasse como Deus, Jesus não saía da água. Se Jesus não obedecesse à palavra de Deus, ele não saía da água. Hoje em dia, infelizmente, tem muitas pessoas que continuam com o mesmo problema. E infelizmente tem pessoas que continuam vivendo a mesma situação porque não quer fazer a vontade de Deus. Deus quer tirar ele, Deus quer tirar ela da situação, mas ela não quer sair da situação. Ele não quer sair da situação. Não quer sair no momento da dificuldade. Se Jesus não sai da água, Jesus não vê o céu aberto. Mas lembrando que a vontade de Jesus era a vontade de Deus. Para você sair da dificuldade que você está passando, que Deus também quer te tirar, você tem que querer sair. Porque Deus ele já quer. E como está te falando que ele quer te tirar da situação. E quando você decidir sair, que Deus também der a palavra que você vai sair, sabe o que vai acontecer? Você vai ver coisas que você não via.
Você vai viver a vida que você não viveu. Você vai contemplar coisas que você nunca contemplou na sua vida. Você vai ver pessoas sendo libertas através da sua vida. Você vai ver a sua vida mudar. Mas você tem que querer, para Deus também querer e te tirar da sua situação. Então, quem tira Jesus da água é Deus. E quando Deus tira Jesus da água, Jesus vê o céu aberto. Eu quero te falar que Deus quer tirar você dessa situação. Eu quero te falar que Deus quer tirar você do que você está vivendo. É vício, é prostituição, é cobiça, é ganância. O que você está vivendo, Deus ele quer tirar da sua vida. Para você ver coisas que você nunca viu. Para você ver o céu aberto. Para você ver o manifestar de Deus na sua vida. E quando você ver os céus abertos, a sua vida nunca mais será a mesma. Quando você vê Deus se manifestar na sua vida, você não vai ser a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus vai descer na sua vida. A presença de Deus vai descer na sua vida. E você não vai ser a mesma pessoa. Meus irmãos, quem recebe o Espírito Santo de Deus não é mais a mesma pessoa. Quem vive pela vontade do Espírito Santo não é a mesma pessoa. Quem obedece o Espírito Santo não é mais a mesma pessoa. Mas, irmão, me prova que se eu aceitar Jesus e receber esse Espírito Santo, eu não vou viver mais a mesma vida. Eu vou ser guiado por esse Espírito Santo. Você vai ver no versículo 12 e nós vamos chegar nele. Então Jesus sai da água, Jesus vê os céus abertos, Jesus vê o Espírito Santo, que também é a presença de Deus, como pomba, descendo sobre Jesus. Então, dos céus, aonde Jesus estava e estava aberto, foi ouvida uma voz que bradou bem alto e disse: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo, em ti tenho prazer. Meus irmãos, o próprio Deus bradou dos céus. O próprio Deus bradou dos céus para falar que Jesus é o Filho amado em que Ele tem prazer. Meus irmãos, é uma honra muito grande de todo ser humano poder aceitar Jesus e receber essa honra de ouvir e ser chamado por Deus de Filho amado. De ser chamado por Deus de Filho de Deus. E de ser as meninas dos olhos de Deus, que Deus cuida, protege, liberta e guarda de todo mal. Então, quando Deus fala que Jesus é o Filho amado dele, a Bíblia fala: em seguida o Espírito o impeliu para o deserto. Aqui está a prova de que se você aceitar Jesus, você não vai mais viver a mesma vida. Quando o Espírito Santo de Deus desce sobre a vida de Jesus, e Jesus ouve a voz do céu, que é o próprio Deus falando com ele, em seguida o Espírito Santo que desce na vida de Jesus, que está na vida de Jesus, o impeliu para o deserto. O Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Deserto aqui fala de fome. Deserto aqui fala de sede. Deserto aqui fala de abandono, fala de solidão, fala de desprezo. Mas quando o Espírito Santo de Deus leva um crente, servo e serva de Deus, para um momento de dificuldade, é para mostrar alguma coisa. Meus irmãos, Deus não fez ninguém para sofrer.
Deus não fez ninguém para sofrer, principalmente os servos e as servas de Deus, quem aceitou a Jesus. Talvez você esteja no deserto, talvez você seja crente, servo e serva de Deus, e você possa falar: mas irmão, essa palavra está se enquadrando comigo. Eu estou no deserto, eu estou sozinho, eu estou abandonado, eu estou solitário, eu estou com fome e com sede. Eu quero te falar que o que você está passando é por permissão de Deus. E Deus não te levou para o deserto à toa. Quem saiba, Deus queria tratar da sua mente. Quem saiba, Deus queria tratar do seu coração. Quem saiba, Deus queria tratar do seu caráter, da forma que você fala, da forma que você pensa, da forma que você vive no meio da sociedade. Quem saiba, Deus queira te transformar. Quem saiba, Deus queira mudar a sua vida para mudar vidas através da sua vida. Olha o quão forte é a permissão do deserto na vida de um ser humano, na vida de um crente, na vida de um servo e de uma serva do Senhor. Louvado seja Deus. Então, se o Espírito Santo de Deus também é Deus, é a terceira pessoa da divina ou santíssima Trindade, se Ele é Deus e Ele impeliu Jesus para o deserto, então eu aprendo que Deus, Ele permite pessoas ir para o deserto, sim. Ele permite pessoas passar por um momento de dificuldade, sim. Mas para quê? Para que propósito? Nós vamos ver no versículo 13, para finalizar. Onde permaneceu 40 dias. Jesus permaneceu 40 dias naquele deserto, com fome, sozinho, abandonado pelo ser humano, mas nunca abandonado por Deus. Eu não sei quanto tempo você está nesse deserto. Eu não sei quanto tempo você está nessa prova, mas eu quero te falar que o deserto não é para a sua morte. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Israel, povo de Deus, que viveu na desobediência, que viveu na incredulidade, ficaram 40 anos no deserto. Porém, Deus estava com eles. Então, sabe o que eu aprendo? Não importa quanto tempo você está no deserto. Não importa quanto tempo você está na luta ou na prova. Sabe o que importa? É se o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Meus irmãos, uma das coisas mais tristes para todo ser humano não é passar por lutas e provas. Uma das coisas mais tristes para todo ser humano não é sofrer, não é morrer, não é viver enfermo. Sabe qual é a maior tristeza para o ser humano? É passar por tudo isso e não ter Deus. É passar por todos os tipos de dificuldade e não ter a Deus. Porque há uma grande diferença de quem passa por isso tudo e tem a Deus. De uma pessoa que passa por isso tudo e não tem a Deus. Quem passa por luta, prova, choro, abandono, solidão, no final de tudo tem o consolo de Deus, tem a provisão de Deus do céu, tem o consolo de Deus, tem o amor de Deus, tem o amparo de Deus, tem o carinho de Deus. Mas, irmão, me prova que tem uma grande diferença de quem passa por isso tudo e tem a Deus, de uma pessoa que passa por isso tudo e não tem a Deus. Eu vou ler aqui para você. Jesus estava no deserto durante 40 dias e 40 noites, sendo tentado por Satanás. Ele estava entre as feras, e os anjos o serviam. Anjos só desce e serve quem tem temor de Deus. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra.
Ou seja, se eu temo a Deus, o anjo de Deus desce para me servir, ao meu respeito. Os irmãos lembram de Salmo 91? Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. É ordem de Deus os anjos do Senhor descer para quem obedece. É ordem de Deus os anjos do Senhor descer para quem crê na palavra. Salmo 91, verso 11. Pois ordenará a seus anjos a teu respeito para te protegerem em todos os teus caminhos. Mas essa palavra se refere para quem? Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O anjo de Deus só desce para servir quem está descansando na sombra de Deus, na presença de Deus, no carinho de Deus, no amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é uma honra de você poder aceitar Jesus, ter Deus na sua vida e também ter anjos ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Meus irmãos, é muito forte e é maravilhoso servir a esse Deus. E você que me ouve, que não tem a Deus, não tem Jesus, aceite Jesus enquanto é tempo. Não perca tempo. Porque estar com Jesus, aceitar Jesus não é perca de tempo. Viver sem Jesus, viver longe de Jesus é perca de tempo. E Deus está te dando mais uma chance para você reconhecer o poder que há na palavra de Deus, que é Jesus, através desse texto que nós acabamos de ler, e aceitar na sua vida como o único e suficiente Salvador.